A trajetória de vida de João Paulo II e um dos capítulos mais marcantes da história da Igreja Católica, e sua morte final foi diferente. Considerado um dos papas mais influentes dos últimos 2000 anos, ele dedicou seu pontificado a resgatar o papel evangelizador da Igreja. Ao longo de seus 26 anos à frente do Vaticano, o terceiro mais longo da história, percorreu 129 países, incluindo 5 visitas ao México. Antes mesmo de se tornar papa, enfrentou a perseguição do regime comunista polonês, mas, como líder religioso, teve papel decisivo na queda dos governos socialistas do leste europeu, apoiados pela União Soviética. Sua vida foi marcada por momentos dramáticos. Em 1981, sobreviveu milagrosamente a um atentado na Praça de São Pedro, quando recebeu 4 tiros. Um ano depois, um sacerdote ultraconservador tentou assassiná-lo novamente. Em 2014, foi canonizado como São João Paulo II pelo Papa Francisco em uma cerimônia que reuniu uma das maiores multidões já vistas na Praça de São Pedro. Este relato e uma homenagem a ele, o Papa viajante, o peregrino incansável, o pontifício mais visível e um dos mais amados da história. Mas antes de mergulharmos nos detalhes, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar nossas atualizações. João Paulo II nasceu Karol Józef Wojtyła em 18 de maio de 1920, na pequena cidade polonesa de Wadowice, a cerca de 50 quilômetros de Cracovia. Era o terceiro filho de Karol Wojtyła, um militar, e Emília Kaczorowska. Ainda na infância, enfrentou grandes perdas. Sua irmã Olga morreu antes de seu nascimento, sua mãe faleceu em 1929 e seu irmão mais velho, Edmund, médico, contraiu escarlatina ao atender um paciente e morreu em 1932. Aos 12 anos, Karol já havia perdido quase toda a família. Após a morte do pai em 1941, durante a ocupação nazista, mudou-se para Cracovia para estudar na Universidade Jagiellonica, destacando-se como aluno brilhante e atleta. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Polônia foi invadida pela Alemanha nazista e Karol viveu sob constante ameaça. A Gestapo, polícia secreta nazista, perseguia jovens com forte convicção religiosa e ele, apesar de seu temperamento pacífico, foi monitorado por participar de um grupo católico. Para evitar a deportação para a Alemanha, trabalhou em uma pedreira e em uma fábrica química. Também se envolveu com o teatro, atuando em peças de cunho patriótico sob a direção de Mieczysław Kotarczyk, fundador do Teatro Rapsódico. Quando a perseguição se intensificou, escondeu-se primeiro em um sótão em Cracovia e depois nos porões do arcebispado da cidade. Em 1943, iniciou seus estudos em teologia em um seminário clandestino, fundado pelo cardeal Adam Stefan Sapieha, arcebispo de Cracovia. 2 anos depois, quando as tropas soviéticas ocuparam a cidade, Karol quase foi enviado para um campo de trabalhos forçados na Siberia. Um oficial russo, que estudava história, reconheceu seu domínio de línguas e o poupou, enquanto os demais seminaristas foram deportados. Terminada a guerra, Karol Wojtyła foi ordenado sacerdote em novembro de 1946 e partiu para Roma, onde concluiu seu doutorado em teologia no Pontifício Ateneu Angelicum. De volta à Polônia em 1948, atuou como paróquio em diversas comunidades e lecionou teologia na Universidade Jagiellonica. Em 1953, tornou-se professor de teologia moral e ética social no Seminário Metropolitano de Cracovia. Sua ascensão na hierarquia eclesiástica foi rápida. Em 1958, o Papa Pio XII o nomeou bispo auxiliar da Arquidiocese de Cracovia. 4 anos depois, participou ativamente do Concílio Vaticano II, destacando-se por suas contribuições sobre a liberdade religiosa e o ateísmo moderno. Em 1964, Paulo Vio consagrou arcebispo de Cracovia e, em 1967, aos 47 anos, tornou cardeal, sendo um dos mais jovens da época. A morte inesperada do Papa João Paulo I, após apenas 33 dias de pontificado, levou a um novo conclave em 1978. Em 16 de outubro, o mundo assistiu à fumaça branca saindo da Capela Sistina, sinal de que um novo Papa havia sido eleito. Pouco depois, anunciou-se que Karol Wojtyła, o primeiro Papa não italiano em 456 anos, assumiria o nome de João Paulo II, em homenagem a seu antecessor. Com 58 anos, era também o pontifício mais jovem do século XX. João Paulo II inaugurou uma nova era de evangelização global. Preocupado com a descristianização da Europa e de outros continentes, viajou incessantemente para reafirmar os valores do cristianismo. Sua primeira viagem oficial fora da Itália foi à República Dominicana em janeiro de 1979, apenas 3 meses após sua eleição. Ao longo de seu pontificado,
visitou 129 países, superando em muito seus antecessores. Paulo V, por exemplo, governou a igreja por 15 anos e realizou apenas 9 viagens internacionais. Um de seus feitos diplomáticos mais notáveis foi evitar um conflito armado entre Argentina e Chile. Em 1978, os dois países, de maioria católica, estavam à beira da guerra por disputas territoriais no Canal de Beagle, no extremo sul do continente. A Mediacal do Vaticano, liderada por João Paulo II, resultou no Tratado de Paz e Amizade de 1984, que definiu as fronteiras entre as nações. Sua primeira viagem internacional, porém, teve um significado especial. Ao pisar em solo dominicano, o Papa visitou o local onde a evangelização das Américas teve início. Na multidão que se reuniu na Praça da Independência, em Santo Domingo, João Paulo II declarou: "Venho a estas terras americanas como peregrino da paz e da esperança para participar de um evento eclesial de evangelização, impulsionado pelas palavras do apóstolo Paulo. Ai de mim se não evangelizar." Para ele, a missão de anunciar o evangelho não era motivo de orgulho, mas uma necessidade imperiosa, um chamado que não podia ser ignorado. O México foi o país latino-americano que mais recebeu o pontifício, com mais de 100 milhões de católicos, e a nacal de língua espanhola com o maior número de fiéis da Igreja de Roma, ficando atrás apenas do Brasil em termos globais. João Paulo II visitou México em 5 ocasiões, sendo a primeira em janeiro de 1979, durante sua primeira viagem apostólica ao exterior. Recebido pelo então presidente José López Portillo, o Papa estabeleceu uma relação especial com o país, ao qual se referia como México sempre fiel, uma expressão que se popularizou. Curiosamente, poucas horas antes de sua chegada à cidade do México, 3 tremores de terra de considerável intensidade atingiram diferentes regiões do país, coincidindo com o local onde o pontifício inauguraria a 3 Conferência Episcopal Latino-Americana Celon. Apesar do susto, o evento prosseguiu, e João Paulo II introduziu um novo estilo de interação com o público. Por suas frequentes viagens, o Papa ganhou diversos apelidos ao redor do mundo: o Papa Viajante, o Peregrino, o Caminhante do Evangelho e o Atleta de Deus. Ele rompeu com a tradição de seus antecessores, que utilizavam a sedia gestatoria, um trono ornamentado, carregado nos ombros por 2 varais, símbolo de distanciamento e solenidade. João Paulo I foi o último pontifício a usá-la. Já o Papa Polônio preferia se aproximar das multidões, especialmente de crianças e jovens, estabelecendo um contato pessoal que mantinha sua equipe de segurança em constante alerta. Tudo mudou em 1981, quando ele esteve à beira da morte após um atentado na Praça de São Pedro. Em 13 de maio daquele ano, Mehmet Ali Aga, um turco, disparou 4 tiros contra João Paulo II enquanto o Papa percorria a praça em um veículo aberto. O pontifício foi atingido no abdômen, no braço direito e na mão esquerda, perdendo cerca de 75% de seu volume sanguíneo e entrando em choque hemorrágico. Levado às pressas para o Policlínico Gemelli, em Roma, passou por uma cirurgia intestinal que durou 6 horas. Aga foi capturado na mesma praça e, após ser julgado na Itália, condenado à prisão perpétua. Em 1983, o Papa visitou seu agressor na prisão e, anos depois, intercedeu por sua liberdade. Em 2011, Aga foi indultado a pedido de João Paulo II e deportado para a Turquia. Apesar das especulações sobre possíveis mandantes, o atentado não foi o motivo imediato para a criação do Papa Móvel. Aga deu versões contraditórias sobre suas motivações, chegando a afirmar que fazia parte da Frente Popular para a Libertação da Palestina, embora o grupo tenha negado qualquer ligação. Outras teorias apontavam para o envolvimento da KGB soviética por meio dos serviços secretos da Bulgária e da Alemanha Oriental, ou até mesmo para uma ordem do governo iraniano, sob influência do Ayatollah Ruhollah Khomeini. Independentemente das suspeitas, o episódio acelerou a adoção de um veículo blindado e com vidros à prova de balas para as aparições públicas do Papa. João Paulo II também enfrentou outro atentado em 1982. Profundamente devoto de Nossa Senhora de Fátima, ele acreditava que a intervenção da Virgem havia salvado sua vida no ataque de 1981. Na noite de 12 para 13 de maio de 1982, enquanto visitava o Santuário de Fátima, em Portugal, o pontifício foi atacado com uma baioneta pelo sacerdote espanhol Juan María Fernández y Cron, um ultraconservador que o acusava de ser um agente soviético no Vaticano. Embora tenha sido imobilizado a tempo,
Anos depois, o cardeal Stanislaw Dziwisz, secretário pessoal de João Paulo II, revelou que o Papa fora levemente ferido pela arma e que sua veste ficou manchada de sangue. Em julho de 1986, o Papa visitou a Colômbia em um dos momentos mais sombrios da história do país. 7 meses antes, a erupção do vulcão Nevado del Ruiz havia provocado a tragédia de Armero, ceifando a vida de cerca de 25 mil pessoas, a maioria dos 29 mil habitantes da cidade. Pouco antes do desastre, guerrilheiros do M-19 haviam tomado o Palácio de Justiça, em Bogotá, em um episódio que resultou em mais de 100 mortos, incluindo 11 magistrados. Em meio a um clima de luto e desolação, João Paulo II chegou ao país, visitou o local da tragédia, declarou o lugar santo e rezou diante de uma grande cruz, oferecendo palavras de consolo à população. João Paulo II teve um papel decisivo na queda do comunismo no leste europeu. Durante sua juventude, ele próprio havia sido perseguido pelo regime comunista polonês, primeiro como seminarista e depois como sacerdote. Como papa, tornou-se uma pedra no sapato da União Soviética e de seus satélites no Bloco Oriental, especialmente em sua Polônia natal. Historiadores e analistas concordam que seu apoio ao movimento Solidarnosc, liderado por Lech Walesa, foi fundamental para o enfraquecimento e posterior colapso dos regimes comunistas na região. O pontificado de João Paulo II também se destacou por uma política de diálogo interreligioso sem precedentes. Em 1983, ele se tornou o primeiro papa a visitar uma igreja luterana. 2 anos depois, em Casablanca, no Marrocos, foi o primeiro pontifício a se encontrar oficialmente com uma comunidade muçulmana. Em 2001, durante uma visita à Síria, tornou-se o primeiro papa a entrar em uma mesquita, onde orou em seu interior. No mesmo ano, em Roma, realizou a primeira visita de um líder católico a uma sinagoga e, na Grécia, foi o primeiro papa a pisar em um país de maioria ortodoxa. Em 1989, encontrou-se com o presidente soviético Mikhail Gorbachev, marcando um momento histórico de aproximação entre a Igreja Católica e o mundo comunista. No campo doutrinário, um dos momentos mais tensos de seu pontificado ocorreu em 1988, quando o arcebispo Francis Marcel Lefebvre foi excomungado. Lefebvre, fundador da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, um grupo tradicionalista que rejeitava as reformas do Concílio Vaticano II, ordenou 4 bispos sem autorização do Vaticano, desafiando abertamente a autoridade papal. A excomunhão foi um marco na relação entre a Igreja e os setores mais conservadores, que acusavam João Paulo II de modernismo e de trair os princípios tradicionais da fé católica. Marcel Lefebvre havia se tornado um crítico ferrenho da própria Igreja desde o Concílio Vaticano II, pois considerava que as mudanças implementadas haviam rompido com as tradições mais profundas do catolicismo. Ele se opunha especialmente às reformas na liturgia da missa e a outras disposições derivadas do concílio, o que o levou a ser suspenso de suas funções eclesiásticas pelo Papa Paulo V em 1976. Mesmo assim, em 1988, desafiando a proibição explícita de João Paulo II, Lefebvre consagrou 4 bispos, como declarou o ato cismático, e, como consequência, tanto o arcebispo quanto seus seguidores foram automaticamente excomungados. O pontificado de João Paulo II também foi marcado por controvérsias políticas. Entre elas, destacaram-se as críticas por seu encontro com o ditador chileno Augusto Pinochet e sua visita a Fidel Castro em Cuba. Muitos acusaram o Papa de oferecer legitimidade a regimes autoritários ao dialogar com líderes como esses. Outro ponto polêmico foi a condenação ao silêncio imposta ao teólogo Leonardo Boff e a outros expoentes da teologia da libertação, corrente que propunha uma leitura social do Evangelho com forte influência de análises econômicas próximas ao marxismo. A Igreja, sob João Paulo II, via com desconfiança essas ideias, considerando-as uma meca ortodoxia doutrinaria. No entanto, um dos momentos mais simbólicos de seu papado ocorreu durante sua segunda visita ao México, em maio de 1990, quando beatificou Juan Diego, um indígena a quem, segundo a tradição, a Virgem de Guadalupe teria aparecido no século XVI. Entre sua primeira e segunda viagem ao país, um intervalo de 11 anos, João Paulo II consolidou-se como uma figura central não apenas na esfera religiosa, mas também na diplomacia internacional. Desta vez, foi recebido pelo presidente Carlos Salinas de Gortari, que não o havia convidado pessoalmente durante uma visita anterior ao Vaticano. Ao desembarcar em solo mexicano,
o Papa reafirmou o caráter sagrado da terra que a Virgem de Guadalupe havia escolhido como seu trono nas Américas, evocando com emocal a lembrança de sua primeira visita. Durante essa segunda viagem, além de beatificar Juan Diego, João Paulo II também reconheceu o martírio do sacerdote José Maria de Guillermo Ytzilon Parres e dos chamados meninos martírios de Tlaxcala, jovens indígenas que morreram por não renunciar à fé católica no século XVI. Já em sua terceira visita ao México, em agosto de 1993, o pontífice concentrou-se no estado de Yucatán, onde se encontrou com comunidades maias. O momento mais significativo desse breve período, que durou apenas 2 dias, foi um discurso no Santuário de Nossa Senhora de Izamal, no qual exaltou a riqueza cultural dos povos originários. Com palavras carregadas de simbolismo, o Papa enumerou algumas das grandes civilizações pré-colombianas, vossos salvos herdeiros dos povos Tupinamba, Amara, Quechua, Quichua, Nahuatl, Mexica, Araucano, Yanomami, Guajiro, Inuit, Apache e de tantos outros que construíram culturas gloriosas, como a Olmeca, a Maia e a Inca. Sua quarta viagem ao México, em janeiro de 1999, foi marcada por uma agenda intensa e multitudes. Recebido pelo então presidente Ernesto Zedillo, João Paulo II celebrou uma missa no Autódromo Hermanos Rodrigues, que reuniu cerca de 1 milhão de fiéis. Além disso, participou de um encontro com o corpo diplomático, visitou enfermos em hospitais e liderou um grande evento no Estádio Azteca, batizado de Encontro de Jericoacois. Nesse mesmo ano, o Papa assinou e entregou a Exortação Apostólica Possinodal Ecclesia in América, documento que sintetizava as conclusões da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a América, realizada em 1997. O texto reforçava a unidade continental e abordava desafios como a pobreza, a violência e a necessidade de uma evangelização mais enculturada. Em março de 2000, João Paulo II realizou um dos sonhos mais antigos de seu pontificado, uma peregrinação à Terra Santa. Durante a viagem, visitou locais sagrados para o cristianismo, como Jerusalém, Belém e Nazaré, além de percorrer o Monte Nebo, onde, segundo o Antigo Testamento, Moisés contemplou a terra prometida antes de morrer. Essa não foi a primeira vez que o Papa se envolveu com a questão do Oriente Médio. Em 1986, ele havia sido o primeiro pontífice a reconhecer oficialmente os direitos do povo palestino. Em 1994, estabeleceu relações diplomáticas plenas entre o Vaticano e o Estado de Israel. Sua última visita ao México ocorreu em julho de 2002, quando já contava 82 anos e exibia sinais evidentes do avanço da idade e da doença. Assim, João Paulo II insistiu em retornar ao país, onde foi recebido pelo presidente Vicente Fox. Na Basílica de Guadalupe, o Papa canonizou Juan Diego, o indígena cuja beatificação havia ocorrido 12 anos antes. Também elevou aos altares Juan Bautista e Jacinto de Los Angeles, 2 mártires zapotecas assassinados em 1700 por se recusarem a abandonar a fé católica. A cerimônia reforçou o compromisso do pontífice com a valorização das raízes indígenas do cristianismo nas Américas. Ao longo de seus 26 anos de pontificado, o terceiro mais longo da história, superado apenas pelos 31 anos de Pio IX e os 37 atribuídos a São Pedro, João Paulo II estabeleceu recordes que refletiam sua visão inovadora. Foi o primeiro Papa a enviar uma mensagem pela internet em 1997 e a utilizar um computador durante uma audiência pública. Além disso, destacou-se como o pontífice mais viajante da história, com mais de 100 viagens internacionais. Sua devoção aos santos e mártires também ficou evidente. Beatificou 1.340 pessoas e canonizou 483, números que superaram os de todos os papas dos últimos 5 séculos. Multilingue, dominava pelo menos 10 idiomas, incluindo o espanhol, e tinha conhecimentos básicos de outras línguas, o que facilitava sua comunicação com fiéis de diferentes culturas. O atentado de 13 de maio de 1981, a Praça de São Pedro, deixou marcas profundas em João Paulo II, tanto físicas quanto psicológicas. As balas disparadas pelo turco Mehmet Ali Agha atingiram seu abdômen, intestino e mão direita, causando ferimentos graves. Ele se tornou o primeiro papa a ser hospitalizado fora do Vaticano, sendo internado no Policlínico Agostino Gemelli. 5 semanas após o ataque, voltou ao hospital para tratar uma infecção em uma das feridas. Ao longo dos anos, sua saúde continuou a se deteriorar. Em 1992, submeteu-se a uma colectomia parcial para remover um tumor benigno no intestino. Em 1993, sofreu uma luxacal no ombro. Em 1995, fraturou o fêmur após uma queda. E em 1996, foi operado de apendicite. A partir do final dos anos 1990, a doença de Parkinson, diagnosticada oficialmente em 2001, embora seus sintomas já fossem perceptíveis anos antes, agravou ainda mais seu quadro clínico.
O mal de Parkinson, um distúrbio neurodegenerativo que afeta o sistema motor, comprometeu progressivamente sua capacidade de falar, andar e realizar movimentos precisos. Mesmo assim, João Paulo II manteve uma agenda pública intensa, recusando-se a se recolher. Seu sucessor, o cardeal Joseph Ratzinger, que se tornaria o Papa Bento XVI, acompanhou de perto seu declínio físico, testemunhando a determinação com que enfrentava os desafios impostos pela idade e pela enfermidade. Em 2005, o Papa foi novamente hospitalizado devido a complicações respiratórias, um sinal claro de que seu corpo já não respondia como antes. Em março de 2005, as complicações respiratórias de João Paulo II se agravaram, levando-o a ser submetido a uma traqueostomia para facilitar sua respiração. Entanto, seu estado de saúde continuou a se deteriorar. No dia 31 daquele mês, o Papa desenvolveu uma septicemia, uma infecção generalizada que comprometeu ainda mais seu organismo já fragilizado. Internado no Hospital Gemelli, em Roma, ele enfrentou seus últimos dias com a mesma serenidade que marcou seu pontificado. Na noite de 2 de abril, às 21h37, João Paulo II faleceu aos 84 anos e 11 meses de idade. A notícia de sua morte gerou comoção imediata. Alguns veículos de comunicação divulgaram que suas últimas palavras teriam sido apenas um simples amém. No entanto, o Vaticano esclareceu que, em seus momentos finais, o Papa havia pronunciado uma frase em polonês, sua língua materna: "Deixe-me ir para a casa do meu pai." Essas palavras refletiam não apenas sua fina balavel, mas também a aceitação serena de seu destino. A confirmação oficial do falecimento seguiu um protocolo milenar. O cardeal camarlengo, Eduardo Martinez Somalo, foi o responsável por verificar a morte do pontífice, batendo levemente em sua testa com um martelo de prata enquanto chamava seu nome de batismo, um gesto simbólico que remonta a séculos de tradição. Após a confirmação, o cardeal argentino Leonardo Sandri, então substituto da Secretaria de Estado do Vaticano, anunciou a notícia aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro e ao mundo, com a frase que ecoou em milhões de corações: "O nosso amado Santo Padre João Paulo II voltou para a casa do Pai." Com a morte do Papa, a sede de Pedro foi declarada vacante, dando início ao período conhecido como sede vacante. Nesse momento, o cardeal Joseph Ratzinger, como decano do Colégio Cardinalício, assumiu a responsabilidade de organizar o conclave que elegeria o novo pontífice. Foi ele quem convocou os cardeais de todo o mundo e coordenou os preparativos para a escolha do sucessor de João Paulo II. Os funerais do Papa foram um evento de proporções históricas, marcado por uma mistura de dor, respeito e até mesmo gestos inesperados de reconciliação. Na Praça de São Pedro, milhares de pessoas romperam em aplausos prolongados ao saberem de sua morte, uma manifestação espontânea de gratidão e admiração. Muitos choravam, enquanto outros rezavam em silêncio, testemunhando o fim de uma era. Entre os presentes estavam líderes mundiais, alguns dos quais, como os presidentes de Irã, Israel e Síria, compartilharam um momento simbólico de união, algo impensável em outros contextos. Nos dias que antecederam sua morte, João Paulo II havia deixado um último testemunho de sua fé e serenidade. Em suas palavras finais, ditadas a seu secretário particular, ele expressou: "Sou feliz, sejam felizes também. Não quero lágrimas. Rezemos juntos com alegria. A Virgem confiou tudo, felizmente." Essas frases resumiam sua postura diante da vida e da morte, uma entrega confiante à vontade divina, sem medo, mas com a certeza de que sua missão estava cumprida. O legado de João Paulo II foi tão impactante que o processo de sua beatificação e canonização seguiu um caminho excepcional. Normalmente, a Igreja Católica exige um período de espera de 5 anos após a morte de uma pessoa para iniciar sua causa de santidade. No entanto, em maio de 2005, apenas um mês após seu falecimento, o Papa Bento XVI dispensou essa regra, assim como João Paulo II havia feito anteriormente com Madre Teresa de Calcutá e o cardeal italiano Camillo Ruini. Esse gesto demonstrava não apenas a urgência em reconhecer suas virtudes, mas também a convicção de que sua santidade já era amplamente reconhecida pelos fiéis. O processo avançou rapidamente. Em abril de 2007, João Paulo II foi declarado servo de Deus, o primeiro passo no caminho da santidade. Em dezembro de 2009, foi proclamado venerável, reconhecendo-se suas virtudes heróicas. Em janeiro de 2011, o milagre necessário para sua beatificação foi aprovado, e ele foi declarado beato em uma cerimônia que reuniu mais de 1 milhão de pessoas na Praça de São Pedro. Finalmente, em 27 de abril de 2014, o Papa Francisco o canonizou como São João Paulo II, em uma missa que também incluiu a canonização de João XXIII, outro pontífice de grande relevância histórica. A cerimônia de canonização foi um evento grandioso, com a presença de cerca de 1 milhão de peregrinos.
1.500 bispos e cardeais, além de chefes de Estado e representantes de diversas religiões. Foi um momento de celebrar não apenas para a Igreja Católica, mas para o mundo inteiro, que reconheceu em João Paulo II uma figura que transcendeu fronteiras, unindo pessoas de diferentes culturas e crenças em torno de valores como a paz, a justiça e a solidariedade. Ao longo de seus 26 anos de pontificado, João Paulo II deixou uma marca indelével na história. Seu carisma, sua coragem e sua capacidade de se conectar com as pessoas, especialmente com os jovens, transformaram-no em um dos líderes mais influentes do século XX. Sua morte não foi apenas o fim de uma vida, mas o início de uma nova etapa em sua jornada espiritual, agora como intercessor junto a Deus. Que sua história inspire a todos a viver com fé, esperança e amor, seguindo o exemplo de um homem que, até o último momento, demonstrou que a verdadeira grandeza está na humildade e na entrega ao próximo.